Vamos lá. Bom, bom dia, pessoal. Vamos continuar com a nossa disciplina de Economia Rural, nesse novo modo, né? Eu vou fazer essa aula, vai ser uma aula tipo live, né? Ao vivo. Ela está sendo gravada e ela vai ficar disponível no Moodle, tá? E vocês vão poder assistir ela novamente e reassistir quantas vezes vocês acharem necessários, tá? Tem pessoas querendo entrar aqui ainda, eu tenho que apertar para admitir. Bom, o pessoal está entrando. Então, qual que é o objetivo? A gente dá uma geral assim, bem rápida do que a gente falou no passado, tá? No passado não muito distante, né? O que nós falamos sobre a lei da oferta e a lei da demanda. Eu vou mostrar para vocês aqui a tela do Moodle, tá? Para vocês se localizarem onde é que está o conteúdo. Acredito que vocês todos já estejam familiarizados com o Moodle, mas não custa nada eu colocar novamente, tá? Deixa eu... Bom, como eu falei, né? Eu estou me adaptando aqui também com o Zoom. Eu gostaria que vocês pudessem também perguntar, interagir, tá? Só que eu apertei no negócio aqui de silenciar o microfone de todos. E eu não sei fazer voltar agora esse troço. Não, mas aí a gente ativa aqui e responde. Ah, beleza, então. Eu achei que vocês ficassem silenciados para sempre aí quando eu fizesse esse procedimento. Bom, mas então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui e vocês vão começar a ver a tela do Moodle, né? Eu tive que reiniciar meu computador, por isso que eu pedi um pouquinho de tempo, mas deixa eu acessar aqui o Moodle novamente. Eu vou mostrar para vocês como está organizada a disciplina lá. Como eu falei, vocês já devem estar sabendo disso. Bom, vamos lá. Então, agora eu vou compartilhar minha tela. Tá, vocês conseguem ver a tela? Dá um ok para mim ver, por favor. Vocês estão conseguindo ver minha tela ou ainda não? Sim. Sim, então tá. Esse aqui é o ambiente, eu coloquei em amarelo aqui, bem grande, tá, pessoal? Ó, sejam bem-vindos de volta. Vou ler essa instrução para vocês aqui agora. Ó. As atividades de retorno seguirão o mesmo padrão das atividades antes da paralisação. As aulas vão ser gravadas. Eventualmente, nós vamos fazer essa aula ao vivo, tá? E elas vão ser disponibilizadas no Moodle, tá? Nos horários regulares da nossa aula. Duas coisinhas vão mudar, tá? A primeira é que no final de cada aula, provavelmente da aula de terça-feira, a gente vai ter um momento de live se a aula for 100% gravada. Se eu gravar e deixar ela disponível lá, no final desse tempo de assistir a aula, eu vou entrar ao vivo para a gente interagir, tirar dúvida, compartilhar algumas informações, tá? Essa live também, esse momento também vai ser gravado e vou deixar disponível no Moodle. A segunda coisa que vai ter que mudar, que a gente vai ter que fazer a mais, é que no final de cada aula eu vou liberar uma atividade curta, tá? Uma questão, uma ou duas, no máximo 3 questões aí de múltipla escolha a respeito do conteúdo que aconteceu na aula para vocês responderem, tá? Então vocês não vão gastar muito tempo para isso, não vai consumir o tempo de vocês de outras disciplinas ou do estudo de vocês. Naturalmente, se vocês assistirem a aula, vocês já vão ter condição de responder essas 2 ou 3 perguntas no próprio Moodle, tá? Vou criar essas 2 ou 3 perguntas no Moodle. Isso aí vai contar com a presença de vocês na aula, tá? Então, não necessariamente você precisa estar
presente na live ou assistir a aula no horário que ela acontece. Mas, para ganhar presença, você vai ter que responder ao questionamento dessas perguntinhas aí. Tá bom? Essas perguntas vão ficar abertas aí durante 24 horas para você fazer. Então, ó, a participação na live é recomendada, né? Esse momento de troca de informação entre mim e vocês, né? Recomendado, ou seja, não é obrigatória. Mas a atividade, essa atividade no final, ela é obrigatória. Tranquilo? Tá entendido isso, pessoal? Vamos tentar proceder. Bom, isso é um planejamento, tá, pessoal? Como vocês sabem, todo mundo tá tentando se adaptar a essa nova realidade, né? Eventualmente, se a gente tiver que modificar alguma coisa, vocês não se preocupem, não, tá? Tem alguém no grupo do WhatsApp aí? Tá. Alguém poderia ficar monitorando se chegasse alguma mensagem de aluno perdido no WhatsApp e me sinalizar aqui para eu ir admitindo as pessoas. Tá? Estou vendo que tem pessoal entrando ainda agora. Acho que tem uma maneira de deixar automático essa entrada, mas por acaso tenho que clicar aqui sempre e admitir a entrada da pessoa. Não sei se é exatamente isso. Bom, vamos lá. Então, aqui no ambiente do Moodle, pessoal, esse tópico atenção aqui, ele está vazio, tá? Não se preocupa com ele, eu queria botar esse conteúdo aqui dentro do atenção. Aqui tem o plano de atividade semanal, é o plano de atividades original, tá? Eu vou atualizar ele ainda, tá? E aí aqui, ó, no ambiente notas de aula, ó, então tem todo esse ambiente, eu tenho notas de aula, aulas online, material complementar 1.1, 1.2, lista de exercícios, tá? E atividade de presença. Aqui, ó, nas atividades de presença é que eu vou colocar as atividades para vocês fazerem no final da aula, tá? Então, notas de aula são os arquivos. Vamos lá, opa. Vamos abrir aqui, meu filho. Aqui, ó. Notas de aula são os arquivos com as notas de aula. E aí, essas notas aqui, até a aula 5, é o que aconteceu na primeira parte, tá? Eu tenho que colocar um comentário aqui dizendo que até a aula 5 é o que a gente já viu. Eu vou colocar agora a aula de hoje, né, que a gente vai começar, vai ser a aula 6. Muito bem, então notas de aula. E aí, as aulas online, ó, as aulas até antes da paralisação vão até o vídeo oferta parte 2. Então, esses vídeos que estão aqui são os vídeos até oferta parte 2, é o que a gente já viu naquela primeira sessão depois da paralisação das aulas, tá? As aulas que eu gravei ficou disponível para vocês aí. O material complementar é o material que eu busquei na internet, né? São vídeos curtos também, bem didáticos, eu verifiquei a qualidade deles, são apropriados para a nossa matéria. Vocês podem ir assistindo ele na medida que vocês forem tendo tempo e terem mais curiosidade para saber sobre esses temas aqui, que são coisas que nós comentamos também em aula, bem lá no começo da disciplina, tá? Na parte de introdução à economia. Material complementar 1.2 são os modelos econômicos, né? Fala um pouco o que são os modelos econômicos e algumas outras informações de economia comportamental, correlação espúria, foram coisas que a gente comentou lá nas primeiras aulas, tá? Não sei se vocês devem estar lembrados. E aqui a gente tem as listas de exercício, tá? Eu não tive habilidade e tempo, né, de transportar as minhas listas de exercícios que geralmente eu coloco, como é que chama? Ops, espera aí, só um pouquinho, pessoal. A lista de exercícios que eu tenho tradicionalmente, elas estão no arquivo PDF. Eu não tive tempo de trazê-las para o Moodle, para o ambiente Moodle, mas eu coloquei elas aqui, tá? Então, alguns de vocês já devem ter visto, né? E ter resolvido também totalmente ou parcialmente. Então, tem lista de exercício 1, e depois tem, ó, vídeo aula de resolução da lista 1. Lista de exercício 2, vídeo aula da resolução da lista 2.
lista de exercício 3, eu não coloquei a aula, que foi mais ou menos quando a gente teve a interrupção das aulas, tá? E aí depois eu vou continuar colocando conteúdo aqui, outras listas de exercícios, tá? Nós paramos a disciplina, pessoal, num ponto em que a gente estava bem próximo de concluir o primeiro conteúdo dessa disciplina, tá? Professor, licença. Pode ficar à vontade, Gislaine. Tem aluno no Whats pedindo para entrar na aula. Sim, vamos lá. Ok. Aí, tem um monte aqui, ó. Letícia, Suiane, Ana Paula. Eu vou entrar aí. Então, tá. Então, pessoal, vocês... Tá, ficou alguma dúvida em relação a isso aqui? Em relação ao Moodle? Alguém está com dificuldade ainda? Né? Não? O silêncio quer dizer não estamos com dificuldade, está tudo bem, podemos prosseguir, né? Ô, prof, Fala. essas listas aí a gente já tinha feito? Não, essas listas foi durante o período de paralisação, né? Eu disponibilizei elas e coloquei resolução. Não sei se vocês fizeram, né? Mas ela estava como uma atividade já para ser feita, tá? Ok. Beleza? Já não lembro mais. Ela é para Então, ser entregue essas atividades, professor, ou não? não, essas listas são listas para vocês estudarem, né? Então, resolvendo essa lista, vocês têm condição aí de fazer a prova, né? Ela aborda todo o conteúdo da disciplina, né? Meio que numa ordem na que ela foi apresentada e não precisa entregar, não, tá? É para vocês estudarem. Tá. Isso que eu fiquei preocupada, porque que eu sabia era só para estudar mesmo, não que era para ter enviado. Não era para ter enviado, não. Tá bom? Mais alguma dúvida por enquanto? Não, só essa. Tá, beleza. Então tá. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o Moodle aqui. Tá? Agora vocês me veem novamente, não é isso? Sim. E eu vou colocar aqui, eu vou projetar os arquivos das aulas que a gente trabalhou. É uma forma da gente passar bem rapidamente sobre o conteúdo que foi abordado anteriormente e com isso vocês vão recapitular o que aconteceu e a gente vai conseguir pegar o ponto certinho da onde a gente parou. Tá? Então, deixa eu novamente compartilhar a minha tela. Pronto. Eu não sei como é que eu faço para colocar a minha cara na frente do negócio aqui. Vocês estão vendo a minha imagem aí? Sim. Ou estão vendo a minha tela? Os dois. Os dois? Os dois, dá para ver os slides e a sua tela. Beleza, então. Deixa eu tentando aprender um pouquinho desse troço aqui. A questão do vídeo. Tem uma segunda tela aqui, por isso que eu estou olhando para o lado, tá? Uhum. Tá. Bom, vamos lá então. Ó. Já que vocês estão vendo a minha tela, vocês estão vendo aí que a nossa primeira aula foi uma aula sobre definição do problema econômico. Tá? Nós falamos do que é economia. Aí depois nós vamos falando da atividade econômica, qual a importância de saber onde está, onde que acontece a atividade econômica. Falamos que ela trata do bem-estar da sociedade, né? E falamos uma definição da atividade econômica, que são as relações sociais ou organização social,
que implica na distribuição dos recursos escassos entre as necessidades humanas, que são ilimitadas, né? E como satisfazê-las tanto quanto possível. Então, os elementos chaves da economia são as necessidades humanas, os recursos econômicos e as técnicas de produção. Tá? E a gente descreveu as características de cada um deles, tá? Das necessidades humanas, dos recursos econômicos, dos fatores de produção. E falamos, então, que os recursos são escassos e versáteis, as necessidades são ilimitadas, né, diversificáveis. Então, o principal problema econômico é satisfazer as necessidades humanas, que são ilimitadas, por meio do uso dos recursos que são escassos. Então, a gente tem recursos produtivos, nesse diagramazinho aqui, recursos produtivos, nós temos as técnicas de produção, nós temos os bens e serviços gerados para atender às necessidades humanas. Tá? Muito bem. Depois falamos alguma coisa sobre modelos econômicos, que os modelos são uma abstração do mundo real. Tá? Falamos um pouco de correlação espúria, que são aquelas correlações que a economia encontra, mas que às vezes não tem uma relação de causalidade, ou seja, não são relações causais, que uma causa a outra, mas existem correlações entre elas. Falamos a diferença de micro e macroeconomia. Isso é uma parte bem introdutória. Falamos do sistema econômico simplificado, tá? Onde a gente tem empresas e famílias, e elas são interligadas pelo fluxo de bens e serviços, mão de obra e capital, e recursos financeiros, né? O dinheiro que circula entre empresas e famílias. Então, de um lado, a gente tem a renda da população e o custo de vida da população, e as empresas têm as suas receitas e o seu custo de produção, e esses dois elementos são interligados. Tá? Bom, e essa aqui foi a primeira aula. Depois nós começamos a falar sobre a teoria dos preços, na aula 2 aqui. Na verdade, está com uma aula 2, mas nós gastamos mais de uma aula para falar desses arquivos aqui de PDF. Tá? A gente falou do modelo de concorrência perfeita e quais são as premissas que caracterizam o modelo de concorrência perfeita. Tá? Um grande número de pequenas empresas e consumidores, o produto é homogêneo, existe mobilidade de recursos, não devem existir restrições artificiais à lei da oferta e demanda, ou seja, o governo não influencia, não tem assimetria de informação, ou seja, a informação ela é perfeita para todo mundo. Tá? Então, essas são as premissas do modelo de concorrência perfeita que nós vamos, então, construir as nossas leis da oferta e da demanda. Só um detalhe, pessoal. A gente tem, nessa reunião do Moodle, 40 minutos, né? E depois eu acho que ela cai, mas aí eu reenvio o convite para vocês. Acho que eu tenho que reenviar, eu nunca fiz isso. E a gente recomeça a partir do ponto que a gente parou. Pode ser? Você já tem experiência com o Moodle, né? Já sabe como é que ele funciona. Talvez vocês saibam mais do que eu e possam até me ajudar aí. Bom, com o Moodle, estou falando Moodle, é com Zoom, desculpa. Então, vamos lá. Demanda, quem está do lado de demanda são os consumidores. Tá? Os consumidores são responsáveis por retirar do mercado as várias quantidades de bens e serviços que são oferecidos. Então, eles são os agentes do mercado que retiram o produto do mercado. Tá? Há um conjunto de preços. Então, eles observam o preço e decidem o quanto que eles vão consumir, quanto que eles vão retirar do mercado. A demanda ela é influenciada por vários fatores. O principal fator dele, nós já vimos aí, é o preço do bem em questão. Então, a quantidade demandada do bem X é uma função do preço do próprio bem X. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, para me ajudar aqui. Então, a quantidade demandada do bem X é uma função do próprio preço do bem X, mas é uma função de um outro conjunto de variáveis, que é a renda, o preço dos bens correlatos, né, que podem ser substitutos ou complementares, o número de consumidores, quantas pessoas estão consumindo esse produto, o gosto dessa população, que pode mudar ao longo do tempo, e gastos com propaganda das empresas e assim por diante. Então, todas essas variáveis
que não são o preço do bem X também afetam a demanda, só que afetam de uma maneira diferente do que o preço afeta. Não sei se vocês já estão recapitulando que a única variável que causa deslocamentos na curva de demanda é o preço. Todas as outras variáveis causam deslocamentos da curva de demanda. Vamos ver daqui a pouquinho isso aqui. Então, o que diz a lei da demanda? Que quantidade demandada de um bem varia inversamente em função do seu preço. Ou seja, existe um sinalzinho negativo aqui, ó, na equação de demanda. Quantidade demandada do bem X é uma função de uma constante A menos B px, em função do seu preço. Tá? E o sinal negativo associado ao preço quer dizer que quando você aumenta o preço, a quantidade consumida diminui. Tudo tranquilo? Estão recapitulando isso aí, pessoal? Está tranquilo? Estão lembrando do conteúdo? Então, preço aumenta, quantidade consumida diminui. Tá? Essa é a lei da demanda. Isso pode ser representado por um gráfico, né, que é uma reta negativamente inclinada. Tá? Então, aqui a gente tem o Bzinho, aqui, ó, o menos B da equação estaria aqui, que é o coeficiente de inclinação dessa curva. Tá? Esse menos B representa a inclinação dessa curva, mostrando que, por exemplo, ao preço de 8, por exemplo, eu consumo 2 unidades. Ao preço de 6, eu consumo 4. Ao preço de 4, eu aumento e consumo 6. Se o preço diminuir para 2, eu vou consumir, aqui consumo 8. Tá? Então, são inversamente proporcionais. Então, a lei da demanda pode ser representada por um texto. A quantidade demandada varia inversamente em função do seu preço. Pode ser representada por uma equação matemática, que está aqui, com o sinal negativo, em função do preço, quantidade em função do preço. O A é o intercepto. E pode ser representada por um gráfico como esse. Tá? O único detalhe é que ele não encosta aqui, tá, pessoal? Não tem esse ponto aqui que ele encosta aqui. Tá? Nesse gráfico especificamente, ele ficou tocando, mas em todos os outros, nas aulas lá, vocês vão ver que ele não encosta aqui. Esse é um outro exemplo só, preço, quantidade, é outra equação de demanda. Então, essa equação que tem preço 2, 4, 6, 8, 12 e quantidades 20, 16, 8, 0, são representadas por essa equação e esse gráfico. Essa relação de preço com essa relação de quantidades são representadas por essa equação. Então, cada produto vai ter a sua equação de demanda com um coeficiente de inclinação, com um intercepto e assim por diante. Tá? Vimos que a demanda é o conceito de máximo, que é o preço máximo que os consumidores estão dispostos a pagar por uma quantidade do produto, ou é o preço, ou é o preço máximo que eles estão dispostos a pagar por uma quantidade, nesse caso aqui 8, ou é a quantidade máxima que eles estão dispostos a consumir quando o preço é 4. Tá? Então, esse aqui é o conceito de máximo da demanda. Bom, aí a gente chega numa parte importante da gente recapitular, que é a diferença entre variações na curva e variações da curva. Vocês estão lembrados disso daí? Sim ou não? Fala assim, sim, professor. Sim, professor. Beleza. Então, o que é uma variação na curva? Diga aí. Cri, né? Grilo, né? Bom, variação na curva é uma variação ao longo da curva. É um movimento que acontece ao longo da curva de demanda. E variações da curva deslocam o próprio nível da demanda, deslocam a curva de demanda. Vamos ver aqui o exemplo. Então, ó, variações na curva é quando você varia o preço ou para cima ou para baixo e a quantidade, né? Ó, também varia e esse causa um deslocamento. Então, quando o preço era 8, eu consumia 8. O preço caiu para 4, eu consumi 16. Então, eu estou causando, ó,
daqui para cá, depois estou caindo daqui para cá. Esse é um deslocamento, ó, na curva. Qual é a única variável que causa esse tipo de deslocamento aqui? Só o preço do bem em questão, tá? Então, deslocamento na curva, minha câmera está tremendo um pouco aí. Deslocamento na curva de demanda é causada pelo preço do próprio bem. E os deslocamentos da curva, então, por exemplo, ó, eu tenho esse preço 2 aqui. Eu estou primeiro nesse ponto aqui. Aí, com o deslocamento da curva, por exemplo, nesse sentido, eu, com o mesmo ao preço de 2, antes eu consumia 16. Aí, vamos supor que teve um aumento do quê? Da renda da população, por exemplo. Se tem aumento da renda, as pessoas vão consumir mais, mas sem modificar o preço. Então, ó, o deslocamento da curva para a direita sai de 16, né, e vai, sei lá, o valor aqui, 22. Então, para o mesmo nível de preço 2, a quantidade aumentou. Tá? E isso foi por um deslocamento da curva. Bem tranquilo isso daí, né? De recapitular. Então, o que desloca preço na curva é preço do bem em questão, todas as outras variáveis, por exemplo, a renda, custo, propaganda, número de consumidores, causam deslocamentos da própria curva de demanda. Então, sempre que tem aumento da demanda, o deslocamento é para direita. Sempre que tem redução da demanda, apareceu uma mensagem aqui. O Zoom me deu um presente, que está acabando o meu tempo, mas eles removeram o limite de 40 minutos para a minha reunião. Aí eu tenho que apertar um botãozinho dizendo que eu amei isso. Pronto. Então, mas tá todo mundo aí, né? Não caiu não, né? Todo mundo aí. Tá, beleza. Então, desculpa. Quando você tem aumento da demanda por deslocamentos da curva, o deslocamento é sempre para a direita. Quando você tem redução ou retração da demanda, o deslocamento é sempre para a esquerda, tá? Então é importante vocês gravarem isso aí nesse momento. Aí nós começamos a falar da classificação dos bens. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque senão gasta um pouco de tempo, a gente não vai conseguir chegar onde a gente precisa. Tá? Então, a classificação dos bens. Os bens podem ser classificados como substitutos ou complementares. Tá? Lembrando que a relação, para você classificar, você tem que olhar qual é o efeito do preço do bem Y sobre a quantidade demandada do bem X. Tá? Isso está bem explicadinho na aula gravada lá, tá, pessoal? Mas se vocês ficarem com dúvida depois, a gente pode usar o momento de live aí no final para poder tirar essas dúvidas. Então, ó, a quantidade demandada é uma função agora do preço do bem X e do preço do bem Y. Então, o preço do bem Y afetando a quantidade consumida do bem X. E aí, os bens podem ser bens substitutos ou os bens podem ser classificados como os bens complementares. O próprio nome já diz, substitutos são bens que o consumo de um substitui o consumo do outro. Né? A gente deu exemplo aí várias vezes da carne bovina, carne de frango, né? Leite, refrigerante, né? E assim por diante. Consumo de um substitui o consumo do outro. E aí tem alguns gráficos para a gente interpretar o que é um bem substituto e o que é um bem complementar. E os bens complementares são aqueles que se complementam, né? Complemento de um. Caramba. Eu tinha conseguido fazer uma coisa aqui. Pronto.
Os bens complementares é quando o consumo de um complementa o consumo do outro. Tá? Por exemplo, pão com manteiga, sêmen e material para inseminação, adubo e semente, gasolina e carro, né? Carne e carvão. Então, tudo isso, quando você consome um, você passa a consumir mais do outro. Tá, então, são bens complementares. De novo, tem o esquemazinho de gráfico para entender. Aí, a segunda classificação, a primeira classificação, substitutos complementares. A segunda classificação são bens normais ou superiores. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou adiantar um pouquinho mais aqui, porque a classificação de bens... Ah, não, desculpa, vai ter que... Vou falar aqui mesmo. Classificação de bens normais e... Perdi aqui, complementares. Bem inferior ou bem normal, a princípio chamando bem normal igual a bem superior. Os bens normais ou superiores são aqueles relacionados à renda. Tá? Quando a renda aumenta, o consumo deles aumenta também. Quando a renda diminui, o consumo deles diminui também. A grande maioria dos bens são bens normais. Tá? Então, o que classifica os bens como sendo bens inferiores, normais ou superiores é o efeito da renda. Para bens inferiores, são aqueles bens em que o aumento da renda leva à redução do consumo. Tá? Então, são produtos geralmente de qualidade inferior. Deixa eu só dar uma olhadinha no grupo do WhatsApp, mas não tem nenhuma mensagem. Tá? Não sei se eu consigo monitorar o tempo dessa aula. Em algum lugar deve ter isso, né? Bom, depois eu vejo isso. Mas já deve estar com uns 40 minutos quase. Bens inferiores. Então, a gente pode... Aqui uma parte interessante, que a gente pode, por exemplo, escrever a função de demanda. Agora, então, a quantidade demandada de carne bovina, por exemplo, é uma função do próprio preço da carne bovina, o preço do carvão, por exemplo, que é um bem complementar, e aí tem um sinalzinho negativo aqui, tá? Indicando que se aumenta o preço do carvão, diminui a quantidade consumida de carne bovina. Tá certo que esse efeito pode ser fraco para esse bem, por exemplo, aqui de carvão e carne, né? Mas, teoricamente, se você aumentar muito o preço do carvão, as pessoas vão fazer menos churrasco, vão consumir menos quantidade de carne. Então, isso dá um negativo. Carne de frango, afetando a quantidade consumida de carne bovina, e aí bens, substitutos com sinalzinho positivo. Então, se aumenta o preço da carne de frango, você aumenta a quantidade consumida de carne bovina, porque você vai diminuir a quantidade consumida de carne de frango. E a renda, quando tem o sinalzinho positivo aqui, quer dizer que é um bem normal. Beleza? Isso era para ser um N. Tranquilo até aí? Então tá. Depois nós começamos a falar sobre um conceito importante, tá? Que é elasticidade. Tá? A elasticidade é uma medida de sensibilidade. Professor, Diga. eu tenho uma dúvida. Em cima aí dos slides estava falando que, como é que é? O bem superior e o bem inferior são quase a mesma coisa. Ah, sim. Nessa primeira divisão de bens aqui, a gente está dizendo que o bem inferior difere dos bens normais e bens superiores. Ou seja, nós estamos tratando normal e superior como sendo iguais. Ou seja, se aumenta a renda, o bem normal e o bem superior aumentam a sua quantidade consumida. Tá? Se diminui a renda, o bem normal e o bem superior diminui. Se diminui a renda, o bem normal e o bem superior diminui a sua quantidade consumida também. Tá?
O que vai diferir o que é um bem normal e o que é um bem superior, aqui nós estamos tratando ele como sendo iguais, vai ser o coeficiente da elasticidade renda, que é o que nós vamos falar agorinha. Tá? Consegui esclarecer? Então, deixa eu ver se eu entendi. O bem normal, quando a renda aumenta, ele vai comprar mais, e o bem superior compra muito mais? Basicamente isso? É por aí sim. Compra muito mais quer dizer que compra mais do que proporcional ao aumento. Vamos ver aqui. Vou dar um exemplo para você tentar compreender intuitivamente essa ideia. Vou colocar aqui feijão e cerveja. Tá? Vamos pensar que o feijão é um bem normal. Tá? Vamos supor que você aumentou a sua renda, você vai aumentar a sua quantidade consumida de feijão se você não tivesse consumindo o que você desejasse, certo? Então, você consumiu um pouco mais de feijão. E se sua renda aumentar a mesma coisa, você vai aumentar muito mais o seu consumo de cerveja. Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Então, essa é a diferença. É o valor da elasticidade renda que vai dizer se um bem é normal ou se um bem é superior. Tá? Quando o bem é inferior, a elasticidade renda tem um sinalzinho negativo. Quando ele é normal ou superior, ela é positivo. O que vai variar é o quanto que esse bem tem de elasticidade renda para ser normal ou superior. Mas vamos olhar aqui então. Ó. Elasticidade é um conceito de sensibilidade. Tá? Então, a gente vai ver 3 elasticidades. Primeiro, esse item 2.6 é elasticidade, preço da demanda. O segundo chama-se elasticidade, preço cruzada, e a outra elasticidade renda. Acho que foi nessa sequência que eu apresentei. Vamos ver aqui. Então, a elasticidade preço da demanda, ela mede, vou pegar aqui a formulazinha final dela. Ó, no gráfico a gente consegue ver, é a variação na quantidade dada uma variação no preço. Ou seja, se o preço diminuir ou subir de P1 para P2, o quanto que varia a minha quantidade. Tá? Então, é o ΔQ, que é a variação na quantidade, dividido pelo ΔP, que é a variação no preço. Então, a formulazinha é isso aqui, ó. A elasticidade preço da demanda é a variação percentual na quantidade dada a variação percentual no preço. E ela sempre tem o sinalzinho negativo, porque preço e quantidade são inversamente proporcionais para a demanda. Quando você aumenta um, você diminui o outro. Tá? Então, esse é o entendimento. Mais importante do que esse entendimento é vocês saberem interpretar. Tá? Então, ó, vamos supor que um bem tem uma elasticidade de preço de -2. Isso quer dizer o quê? Que se o preço do bem variar em 1%, a quantidade demandada do bem varia em 2% no sentido contrário. Ou seja, se o preço do bem X aumentar 1%, a quantidade demandada diminui 2%. Ou se o preço diminuir 1%, a quantidade aumenta em 2%. Tá? Nesse mesmo caso, se o bem tem elasticidade -2, e se o preço do bem aumentar em 10%, a quantidade demandada diminui em 20%. Tá claro? De onde saiu esse 20 aqui? Tem lá explicadinho na aula como eu calculei esse 20, mas não tem mistério nenhum. É só pegar a variação no preço e multiplicar pela elasticidade. Você tem a variação na quantidade. Então, aqui, ó, se para 1% de variação no preço a quantidade varia 2%, quando eu vario 10%, a quantidade varia 20%. Só pegar o 10 e multiplicar pelo 2 e que tem o 20. E assim por diante. Tá? Também, de novo, se vocês ficarem com dúvida, vocês vão assistir lá a aula de elasticidade novamente. Está bem explicado, mas depois a gente pode tirar a dúvida também. Tá?
Essa parte aqui eu não falei, tá? Forma de calcular a elasticidade, que é a elasticidade de arco, de A para B ou de B para A. Não precisa se preocupar com isso, esse item aqui, tá? 263. Eu optei por não falar nele. Tá? Então, os valores da elasticidade preço da demanda, eles classificam os bens. Tá? Então, o bem, ele pode ser um bem de elasticidade unitária, quando a elasticidade vale exatamente o módulo de 1. Módulo quer dizer que você está tirando o sinal negativo, né? Sem positivo. Se o valor da elasticidade for menor do que 1, você está falando que um bem é um bem inelástico. Então, elasticidade menor do que 1, ou seja, 0,1, 0,2, 0,99, a gente está falando que é um bem inelástico. Se ela for maior do que 1, esse bem é um bem elástico. Tá? Então, simples assim, classificação. Um bem perfeitamente elástico é aquele que você varia as quantidades, independente do preço. E o bem perfeitamente inelástico é que você consome só essa quantidade, independente do preço. São extremos teóricos, não precisa se preocupar com isso, mas o bem perfeitamente elástico, não sei se vocês lembram, que parece com uma letra E. Esse aqui parece com uma letra I. Então, bem perfeitamente inelástico, bem perfeitamente elástico. Só um macetezinho para vocês recapitularem. Tá? Isso tem a ver com a inclinação das curvas. Então, ó, pergunta para vocês. Qual dos dois... Já falei que essa pergunta cai na prova várias vezes, hein? Para uma mesma variação de preço, aqui, ó, P1, P1, essa variação aqui, ó, essa variação do preço do bem X é a mesma variação do preço do bem Y, tá vendo? Bem Y aqui e bem X aqui. Esse gráfico do bem Y, X, esse gráfico do bem Y. Para uma mesma variação de preço, qual dos dois bens é mais elástico? Me responda aí, o da direita ou da esquerda? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Tem participantes? É quem variou mais a quantidade? Isso, é por aí. Como é que eu vejo o chat aqui, cara? Speakers. Deve ter um jeito de ver o chat aqui do negócio, né? Ah, tá aqui, ó. Apareceu um negocinho aqui. Chat. Qual bem é mais elástico, da direita ou da esquerda? Quem acha da direita, escreve D no chat aí. Quem acha que é o da esquerda, escreve E, por favor. Vamos ver se vai dar certo fazer esse teste aí. Qual bem? A pergunta é: qual bem é mais elástico? Direita, direita, direita. Esquerda. Bem, poderia falar Y ou X também, né? Alguém falou da direita. Tá, a maioria está achando que, então, o bem Y, que é o bem da direita aí, é o bem mais elástico, é isso? A Nayara mandou no privado. Tem que mandar no grupo, tem que marcar aí para mandar para todo mundo. Ah, não. Desculpa, acho que o meu que está marcado aqui para a Nayara. Pronto. Tá. Desculpa aí, Nayara, fiz confusão aqui. Tá bom. Então todo mundo está achando que é o D, né? Tá certo. O bem da direita, desculpa, o bem Y, é o bem mais elástico, porque para uma mesma variação de preço, a quantidade consumida dele varia muito mais do que a do bem X. Beleza? Bem claro isso aí, né? Não é porque ele se parece mais com o E, não, tá? É porque a variação da quantidade é maior do que a variação da quantidade do bem X. A variação da quantidade do bem Y é maior do que a variação da quantidade do bem X. Tudo bem. Então, esse foi o final dessa parte aqui. Depois nós continuamos a falar... Ah, tá. A outra elasticidade é a elasticidade renda.
tá? E aí, aqui, a elasticidade de renda, ó, ela mede a variação percentual na quantidade dada a variação percentual na renda. E aí aqui é que a gente vai classificar os bens, ó, como bens, bens superiores, normais ou inferiores. Aqui a gente consegue distinguir o que são bens superiores de bens inferiores, tá? Então, superiores são aqueles bens em que a elasticidade de renda é maior do que 1. Bens normais, a elasticidade está entre 0 e 1. Tá? Aqui é 1,2, 1,3, 1,4, 1,9. Elasticidade entre 0 e 1. 0,1, 0,2, 0,99 é um bem normal. E os bens inferiores é quando a elasticidade tem um sinalzinho negativo. Tá? Elasticidade negativa. Aumento da renda leva à redução do consumo. Então, a elasticidade renda permite classificar os bens como superiores, normais ou inferiores. Beleza? Elasticidade preço cruzada. Tá, estamos com 50 minutos aqui, já estamos quase acabando essa etapa aqui. Elasticidade preço cruzado da demanda é quando a gente observa, ó, vou colocar ela aqui, ó, variação percentual na quantidade demandada do bem X, dada uma variação percentual no preço do bem Y. Então, isso aqui é que classifica os bens como substitutos ou complementares. Quando a elasticidade preço cruzada é maior do que 0, os bens são substitutos. Quando a elasticidade preço cruzada é menor do que 0, os bens são complementares. Tranquilo? Mais detalhes a gente vai... Vocês podem recapitular também assistindo às outras aulas. Tá, essa parte aqui também eu pulei esse ano, não estou me atentando a ele, devido a essa excepcionalidade que a gente está tendo aí. Tá, mas seria uma parte que correlaciona a relação entre as elasticidades e uma receita de uma empresa. Tá? A gente vai ter chance de falar sobre isso também mais para frente. Tá? E aí, aqui, ó, então, até esse ponto que passou, nós falamos sobre tudo que diz respeito à demanda. Tá? Cara, toda hora esse troço me foge aqui. Tá. Nós falamos sobre o conteúdo da demanda. Aí nós entramos no conteúdo da oferta. Tá? E aí, quando a gente encerrar esse conteúdo da oferta, é exatamente o ponto que nós paramos para continuar. Entendi o que está acontecendo aqui com o meu vídeo. Tá? Então, olha lá. Se de um lado a demanda são os consumidores retirando produto do mercado, a oferta são os produtores colocando, né, as empresas colocando produto no mercado. Então, a oferta, assim como a demanda, ela também, a quantidade ofertada, ela também sofre influência do quê? Principalmente do preço do bem X. Então, a quantidade ofertada do bem X é uma função do preço do bem X. Mas também é função de várias outras coisas. Né? O que afeta a decisão de um produtor em produzir mais ou produzir menos? Então, eu elenquei algumas aqui. Preço dos insumos, que vai dar o custo de produção. O preço dos bens correlacionados, né? Outros bens. Né? Então, o cara que planta milho e soja, se um ano o preço da soja está muito bom, ele pode aumentar a área de plantio de soja e diminuir a área de plantio de milho. Então, isso afeta também. Condições climáticas, né? Chuva, sol, né? Geada, tudo isso afeta a quantidade de produto colocado no mercado. Tecnologia, quanto mais tecnologia, mais produtividade, mais produto no mercado. As importações, entrada de produtos vindo de fora. As exportações, saída de produto do país indo para fora.
Então, importação aumenta a oferta, exportação diminui a oferta, né, para o país, né? Quando o governo dá subsídios, ou seja, fornece vantagens para o produtor, fornece apoio ao produtor, esses produtores se sentem mais estimulados a produzir. Quando aumenta imposto, eles são desestimulados e produzem menos. Então, todas essas variáveis que eu marquei aqui com essa chave, elas são as variáveis que causam também um deslocamento, essas variáveis aqui, ó, causam deslocamentos o quê? Da oferta. A única variável que causa deslocamento na própria curva da oferta é o próprio preço do bem X, tá? Assim como na demanda. Então, se a gente entendeu bem a demanda, fica fácil entender a oferta. Então, o que diz a lei da oferta? Que quantidade ofertada varia diretamente em função do preço do produto. Ou seja, se você aumenta o preço, por exemplo, o preço sai de 1 para 5, os produtores vão se sentir mais estimulados a produzir e vão sair de 6 e vão começar a produzir 10. Tá? Ou seja, você aumentou o preço, você aumenta a quantidade ofertada. Então, por isso que a relação é direta. Tá? Então, a oferta ela é positivamente inclinada. Lembram que a demanda ela era negativamente inclinada? A oferta agora ela é positivamente inclinada. Vamos chamar a oferta de S, enquanto que a demanda era D. Tranquilo? O que mostra que a equação de oferta é positivamente inclinada? Deixa eu ver se tem ela aqui. Acho que eu pulei ela aqui. Vai. Ô, prof, Oi, diga. o Lucas está pedindo para você aceitar ele. Chegou cedo, Lucas, hein? O computador dele desligou. Uhum. Beleza, voltou aí, Lucas? Voltou, professor. Tá, beleza. Chegou cedo, não, você já estava aí, né? Caiu, né? Caso. Foi que meu computador desligou. Ah, tá bom. Então, o que eu estou falando aqui agora? Da quantidade ofertada, que ela é positivamente inclinada. Então, nota que seria, aqui seria o Azinho mais BPX. Tá? Então, ó, a quantidade ofertada é igual a A mais BPX. Então, esse valor aqui, ó, positivo, mais B, nesse caso aqui, o meu B vale 1, né? Ó, mais 1, indica que a curva é positivamente inclinada e indica a própria lei da oferta, que preço e quantidade são diretamente proporcionais. Tá? Da mesma forma, a oferta é um conceito de mínimo, né? Não sei se vocês lembram, a gente estava falando que a demanda é um conceito de máximo, a oferta é um conceito de mínimo, ou seja, é a quantidade mínima que um produtor está disposto a oferecer, dado o preço, ou é o preço mínimo que ele está disposto a receber para ofertar essa quantidade. Aqui é a quantidade mínima dado o preço e aqui é o preço mínimo dado a quantidade. Então, na demanda, na oferta, toda essa parte aqui de cima é possível de acontecer. Tá? A parte de baixo não acontece. Na demanda era exatamente o contrário. Eu não vou voltar agora para mostrar isso, para a gente não perder o raciocínio. Mas não precisa se preocupar tanto com isso aqui, porque daqui a pouco vai ficar mais claro quando a gente começar a botar os dois juntos. Bom, então, da mesma forma que na demanda, tem variações na curva e variações da curva de oferta. O que causa deslocamentos na curva de oferta, então? Ó, deslocamentos ao longo da curva, ó, ou para cima ou para baixo. O próprio preço do bem. Então, se o preço muda ou para cima ou para baixo, a quantidade aumenta, né, ou diminui. Nesses pontos aqui. Então, deixa eu limpar aqui um pouquinho. No preço de 2, eu ofertava 4. No preço de 4, ó, eu oferto, no caso que seriam 6. Né? No preço de 6, eu oferto 8.
no preço de 8 eu oferto 10. Tá? Então, eu estou deslocando o preço e a quantidade está mudando ao longo da curva, ó, nesses pontos. O que causa deslocamentos da curva de demanda? Desculpa, deslocamentos da curva de oferta. Todas as variáveis, exceto o preço. Quais todas? Essas aqui. Ó. Essas aqui. Professor, Oi. eu posso usar então o mesmo macete da demanda se não, se, como é que é? Se mudou o preço, é na curva, se não mudou o preço, é da curva. Isso, exatamente. Todas essas variáveis aqui, exceto o preço, causam deslocamentos da curva. Tá? Tudo isso aqui é da curva e a única que causa na curva é esse aqui. Mesma coisa, tá? Vamos voltar lá embaixo. Caramba. Então tá, na oferta também podemos ver qual que é o bem mais elástico, qual o bem mais inelástico, tá? Então, e aí de novo, qual que é o bem mais elástico, olhando para a oferta aqui, da direita ou da esquerda? E aí, digita aí. Bem mais elástico, direita ou esquerda? Só a Michelle tem opinião? Ah, não. A Laine também. Direita, direita. Uhum. Então, ó, para uma mesma variação de preço, de novo, ó, mesma variação de preço, né? Dos dois bens. Esse bem variou, esse bem variou de 4 para 8, esse bem variou de 4 para 10. Então, esse bem é um bem mais elástico. Esse bem é um bem mais inelástico. Tranquilo? Mas não é por causa disso, porque se parece mais com o E que se parece mais com o I, tá? A explicação está na variação da quantidade em função da variação do preço. E tem alguns fatores que afetam a elasticidade da oferta. Estou demorando bastante nesse conteúdo aqui, mas tudo bem, não tem problema não. O tempo, né? Quanto mais tempo passado da variação do preço, mais a oferta se ajusta. A expectativa de preços, quanto maior a certeza dos preços do futuro, maior a resposta sobre a quantidade produzida. Quanto mais perecível, menor a elasticidade. O produto que é muito perecível, o produtor não tem como ajustar muito, estocar o produto para poder oferecer em períodos estratégicos, ele tem que colocar logo no mercado, então menor a elasticidade. E o ciclo da cultura. Culturas perenes e culturas anuais têm uma elasticidade muito diferentes, né? Então, uma vez que você decida plantar uma floresta de eucalipto, você tem uma quantidade a ser oferecida de eucalipto daqui a 4, 5 anos. Quando você decide plantar uma área de milho, você tem uma quantidade a ser oferecida de milho para a próxima safra. Então, você pode mudar muito mais rápido a quantidade oferecida de milho do que a quantidade oferecida de madeira. Então, a cultura, o ciclo da cultura interfere no valor da elasticidade da oferta. Isso é uma característica importante dos produtos agropecuários. Tranquilo? Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui. Então. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Essa aula foi importante a gente fazer essa recapitulação. Vocês acharam que conseguiram pegar o fio da meada? Então, todo o conteúdo de oferta e demanda separadamente tá... Caramba. Não sei o que é esse troço muda toda hora. Aí.
todo o conteúdo de oferta e demanda, estudado separadamente, é até esse ponto. O que nós vamos fazer a partir de agora é colocar os dois juntos. Então, vocês já estão vendo no gráfico aí. Continuam vendo minha tela, não continuam? Estão vendo minha tela? Sim, né? Tá. Então, quando a gente colocar os dois juntos, a gente vai ter... Qual que é o resultado? Desculpa. Qual que é o resultado de colocar a demanda junto com a oferta? Que a gente vai ter, então, um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu acho que foi bom a gente dar essa recapitulada. Eu acho que vocês devem dar uma passada no conteúdo nesses arquivos PDF, dar uma lida neles, que eu passei várias coisas, eu passei meio rápido, mas a essência do que eu falei é o que é importante, tá? O que eu falei é a essência, o que é o mais importante. E as aulas eu tentei fazê-las bem explicativas, bem detalhadas. Quem não assistiu antes da paralisação, tenta assistir, tá? Porque eu acho que vai ajudar bastante na compreensão do conteúdo, tá? E aí, eu acho que a gente gasta 1 ou 2 aulas no máximo para fazer a análise desses dois juntos aqui, tá? Da oferta e demanda juntos. E tem uma lista de exercício para isso, tá? E acho que eu fiz isso na sexta-feira. Não vou embalar agora nisso, não, para dar esse tempo aí para vocês assimilarem, reassimilarem esse conteúdo, para a gente fazer isso aqui com mais calma na próxima aula. Tá? Na sexta-feira, pessoal, provavelmente eu vou gravar a aula, tá? E eu não sei se eu vou conseguir deixar um momento de live, porque dentro desse período da pandemia, eu tive que organizar os meus horários aqui em casa com a minha esposa, né? Então, eu tenho alguns momentos que eu tenho que ficar cuidando do meu filho, né? E ela vai trabalhar, e outros momentos a gente inverte, né? Então, na sexta-feira é um momento em que eu não consigo ficar ao vivo, tá? Então, eu vou gravar a aula e vou disponibilizar. E nas terças-feiras, a gente consegue fazer esse momento de live. Então, provavelmente na terça-feira pode ser que a gente consiga fazer a aula toda ao vivo, ou pode ser também que vocês assistam ela gravada e no final da gravação, aí depois do tempo da gravação, eu entre falando ao vivo com vocês. Na terça-feira. Na sexta, provavelmente vai ser 100% gravada. Beleza? Lembrando que tudo que for gravado vai ficar lá no Moodle. Tudo que está sendo feito ao vivo vai ficar gravado também no Moodle, para vocês assistirem depois. Combinado? Agora são, deixa eu ver, 10h10, a gente está com 1h10 mais ou menos. Então tá, eu vou tentar fazer agora, vou bolar uma questão, tá? Vou colocar ela lá no Moodle e vocês vão ter até amanhã, mais ou menos na hora do almoço, botar até 10h30, 10 horas, para vocês responderem essa questão. Coisa simples, tá, pessoal? Só para vocês registrarem que vocês viram esse vídeo, que vocês participaram da aula, e responder lá 2 ou 3 perguntinhas de marca X, e também já não deixa de ser um treinozinho para vocês verem o que é importante vocês saberem para a prova. Eu queria falar da prova, pessoal. Olha, não sei como é que eu vou fazer essa prova ainda, cara. Eu tenho que... Cada professor vai adotar uma estratégia diferente. Eu vou compartilhar algumas informações. Mas o ideal para essa disciplina é assim que a gente acabe essa parte de análise da oferta e da demanda. Assim que a gente acabe essa parte da oferta e da demanda juntas, essa análise junta, a gente consiga fazer uma avaliação. Então, eu quero dizer que não está muito longe desse momento, tá? Então, acho que com a aula de sexta-feira, mais uma aula de terça-feira, eu acho que a gente já estaria apto a fazer uma avaliação.
mas aí seria bom vocês me darem um feedback, né? Porque também não quero atropelar as coisas e colocar uma avaliação muito em cima do retorno das atividades agora. O que vocês acham? Vocês acham melhor a gente já fazer logo uma avaliação para tentar fugir do momento de avaliação das outras, ou deixar mais para frente, né? Vamos fazer uma enquete aqui rápida aqui no. Vamos botar assim, ó. A pergunta é: avaliação mais cedo ou mais tarde? Mais cedo significa daqui umas 2 aulas e a gente marca direitinho. Mais tarde seria mais para frente mesmo, né? Só que aí corre o risco de acumular com outras disciplinas e embolar com outros conteúdos. O que vocês acham? Então escrevam aqui, ó. Vai ser cedo ou tarde? Ó. Acho que a maioria está pedindo mais cedo. Tá? Acho que vamos tentar fazer isso então, mas aí é preciso que vocês se organizem e já comecem a estudar, recapitular o conteúdo e daí talvez sem ser nessa sexta-feira, na outra sexta-feira, tá? Mas vamos fazer o seguinte, deixa rolar a aula de sexta-feira, ver até que ponto que a gente vai e a gente decide isso daí, tá bom? Até no máximo no começo da semana que vem. A gente pode se comunicar também, o WhatsApp tá ativo aí, tá liberado, vocês podem me acessar, né? Entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Não prometo responder na hora, tá? Porque, enfim, né? Também tem várias outras atividades. Vamos priorizar o momento aqui de aula para tirar essas dúvidas, mas eventualmente eu respondo também algumas perguntas. Não sei se vocês lembram. Cadê o nosso Moodle? Espera aí. Deixa eu voltar aqui no Moodle, pessoal. Eu quero mostrar um detalhezinho para vocês aqui. Vocês não estão vendo minha tela agora não, né? Deixa eu compartilhar aqui. Ó, aqui. Estão vendo minha tela agora? Estamos. Tá, então, ó, ficou com dúvida, mande sua pergunta. Tá? Se tiver uma pergunta mais elaborada, se vocês quiserem escrever uma pergunta assim, vocês podem colocar aqui também e me avisem no WhatsApp. Pessoal, mandei uma dúvida lá, responde para mim. Aí eu consigo responder, tá? Ela fica gravada aqui. O WhatsApp às vezes perde a conversa, vai para frente, né? Então, pode mandar pergunta no WhatsApp, eventualmente eu respondo aqui, mas se preferir pode usar esse fórum aqui também. Tá? Ó, ninguém nunca usou, tem 0 comentários. Tá? Então, ó, tem dúvidas sobre elasticidade de preço cruzado, eu coloquei tópicos aqui, tá vendo? Dúvidas sobre demanda e assim por diante. Tá? Então, pode usar esse canal também. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção, então. Vou finalizar a nossa aula e aí, na sequência, acho que até a hora do almoço, aí, 11 e pouco, eu consigo colocar a pergunta lá e aviso vocês quando estiver disponível, tá bom? Obrigado aí, um abraço para vocês. Tchau.